Senhores e senhoras telespectadores, agradecemos as suas audiências para esse nosso encontro semanal que agora estamos iniciando. Estamos aqui então na presença de dois sábios do assunto que pode nos esclarecer e iluminar sobre maçonaria, misto, mistérios e verdades. À minha direita aqui o Dr. Ivo de Oliveira, que pode dar suas... Boa noite aos telespectadores que nos ouvem, nos honram com vossas audiências e temos uma mesa muito boa para conversarmos sobre o assunto que o nosso amado irmão França conduzirá com a maestria de sempre. E à nossa esquerda aqui o Dr. Luiz Carlos Azambujo, também outro sábio conhecedor do assunto que vai nos... Boa noite a todos, um fraterno abraço, a todos e espero que seja satisfatória essa noite de hoje para a gente nos comunicar sobre o assunto da maçonaria. Bom, antes de iniciar propriamente dito o nosso debate e esclarecimentos, queria fazer uma breve referência ao dia 8 de março, que foi ontem, e se comemorou o Dia Internacional da Mulher. E a propósito, a mulher na maçonaria ela tem um papel importantíssimo. Ela participa, não como membro da maçonaria, mas como uma pessoa ligada aos maçons, aos membros da maçonaria, e suas participações são de muita importância para o andamento dos trabalhos, tanto é que para ser iniciado, o maçom precisa pelo menos a opinião da mulher que está a seu lado, seja ela quem for, mãe, tia, filha, esposa, não importa. Então, ela é a base da formação de toda a organização maçônica espalhada no mundo. Historicamente e recentemente na história do mundo, ou mais especificamente da Grã-Bretanha, da Inglaterra, tinha até alguns anos atrás a Rainha Elizabeth. A Rainha Elizabeth, por uma questão monárquica, por uma questão legal, da monarquia inglesa, ela era a chefe de todas as organizações da realeza, que incluía-se a maçonaria inglesa, a Grande Loja Unida da Inglaterra. Ela era a chefe. Ela não era membro das grandes lojas, mas ela, como rainha, tudo deveria passar pelo crivo, pela chancela da Rainha Elizabeth, enquanto ela esteve como a principal chefe de Estado da Grã-Bretanha. Então, dito isso, queria parabenizar as mulheres, as maravilhosas mulheres que nos cercam e nos impulsionam. Todos nós temos uma mãe, pelo menos, e parabéns a todas as mulheres. O Dr. Ivo. Na verdade, a mulher ela é tão significativa e tão relevante para nós maçons, porque ela transcende
a própria organização maçônica, porque ela é a matriz do mundo, né? E ela, no contexto da ordem, ela nos ajuda com a logística, para que o maçom possa comparecer às suas atividades. Sempre haverá lá atrás uma mulher que estará pronta lá para dar o suporte para ele, né? Ou seja, cuidando da casa dele, administrando, ajudando-o, porque então ela tem uma suma relevância na nossa vida. Além do que, há atividades muito específicas na órbita da maçonaria, são atividades ligadas às questões assistenciais, onde a mulher tem um papel preponderante, né, e até superior ao dos homens, né, porque é ela que faz as visitações e comparece aquelas locais e atividades onde há necessidade de alguma ajuda ou de alguma assistência, e leva essa notícia ao maçom, ao membro da maçonaria, e aí para ser tratada lá dentro e propiciar esse suporte efetivo, né? Mas é a mão da mulher que chega lá e ela colhe, né, essas necessidades e traz para dentro, né, por meio do maçom, né, do irmão, e onde as soluções são providenciadas. Então ela tem um papel preponderante para a maçonaria, né? E era isto, né, meu irmão? Obrigado, doutor Azambuja. Eu também, né, eu vejo assim aqui, atualmente, aqui na nossa civilização, muita coisa foi deturpada, foi esquecida, né? Mas a mulher sempre foi preponderante, de muita importância, né? Mas eu acho assim que a mulher e o homem juntos, eles vão muito mais longe do que só o homem ou só a mulher, né? Então eu vejo assim que no nosso país, quantas mães que criam os filhos sozinhas, né? E que são vítimas de violência, né? Então eu acho, isso aí me assusta muito, que eu tenho 2 filhas e um filho, né? Então eu acho assim que teria que fazer uma educação cristã mais efetiva, né, para que os lares tivessem mais harmonia, assim. Acho que o homem e a mulher não devem se guerrear, devem os dois agindo junto, formando a família, é muito mais importante do que dar projeção apenas ao homem ou apenas à mulher. Beleza, mas então, apenas queria fazer uma observação. O doutor Azambuja refere à formação da célula principal da sociedade brasileira, pelo menos como cristã. Isso porque ele é, vamos dizer assim, vinculado a religião cristã. E isso não significa que as outras religiões também devam ter as suas participações, até deverá ser um dos itens do nosso debate a seguir. Mas então, concluindo, né, a mulher comemorada ontem, né, ela tem uma participação até em algumas instituições que nós chamamos de paramaçônicas. Elas participam junto com os maçons em instituições paramaçônicas, que é muito bem trabalhada e gerida por elas também, né? Mas então, agora indo para o nosso tema de hoje, nós, antes, fazer uma referência ao nosso programa anterior, que nós falamos sobre liberdade de expressão do pensamento, que está nos nossos, vamos dizer assim, nos nossos dispositivos legais,
maçônicos, a defesa que todos nós, enquanto maçons, não somente assim, mas devemos ter uma defesa muito forte da liberdade de expressão, do pensamento que nós discutimos no programa anterior e queremos fazer essa relação com o que nós vamos tratar neste programa de hoje. E também como dispositivo legal do sistema maçônico, onde diz que os maçons devem se considerar irmãos, independentemente de raça, nacionalidades, convicções ou crenças. Então vejam que esses assuntos eles têm uma certa profundidade e às vezes são um pouco polêmicos, né? Mas para o maçom ele não tem essa característica de polemizar, é muito claro, né? Os maçons são irmãos, não interessa a raça, a nacionalidade, convicções ou crenças. Nós sabemos hoje que o mundo está praticamente, entre aspas, em guerra. E nós, maçons, nós não devemos participar ou fomentar essa atividade belicosa que o mundo está vivendo, né? Mas gostaríamos de ouvir a opinião do Dr. Ivo. A propósito, né, irmão França, não se pode, o maçom não consegue e não pode, porque é um princípio nosso, não posso entender que essa liberdade tenha fronteiras, né? Porque ela independe de país, de raça, credo. E aí o irmão França tocou num ponto que é extremamente doloroso olhar para ele quando a gente vê o que acontece hoje lá no Oriente Médio, né? Então, nós temos assim pessoas, crianças, famílias, nós vemos uma situação de anomia completa, né? E por que isso aconteceu e acontece? Justamente pela falta desses princípios que a ordem defende. A ordem defende de uma forma intransigente, que se cumpre e observe esses princípios de liberdade, né? Então, se aqui no Brasil, ou aqui em qualquer país da América ou do mundo, uma mulher, se ela está trajada convenientemente, ela tem liberdade de sair, de ir à rua, ir às compras, ir ao supermercado, ir à escola, né? Então, como é que o maçom vai querer tolher e compreender que ela não estude, não cresça, não acompanhe a evolução da ciência, do crescimento social daquela nação, daquele país, daquela sociedade? Então, por extensão, a mulher, já que falamos do Dia Internacional da Mulher, também tem liberdades asseguradas, porque ela está dentro desses princípios que nós defendemos aqui, né? Então, só para tocar um pouquinho mais profundamente, numa questão muito delicada até, mas que nós, maçons, estamos assim, olhando com muita preocupação, né? Estamos assim, muito atentos a isto e muito preocupados também, né? E, de certa forma, meio distantes aqui daquela realidade, mas sabemos que os efeitos daquilo que acontece são como as ondas, elas nos atingem aqui. Então, seria impossível para nós olharmos e ficarmos inertes, e ficarmos, digamos assim, não nos diz respeito. Nos diz respeito porque nesses conflitos, nessas situações, nós enxergamos exatamente a falta de cumprimento e de seguimento desses princípios que o irmão França acabou de pensar e trazer para a realidade nossa aqui.
É a falta exatamente de observação, de cuidado com esses princípios que está transformando e transforma aquela situação belicosa, né? Ruim, difícil. É a falta exatamente de cumprimento desses princípios. Não é isso, irmão? E assim, o cumprimento da lei nos países, né? Cada país tem diferenças, assim, né? E a própria cultura, né? Faz com que as mulheres sejam mais oprimidas em alguns lugares, né? Isso sempre foi preocupação da maçonaria, né? Então, esses avanços que tiveram no longo dos séculos, né? Foram acompanhados de perto pela maçonaria e as mulheres são muito importantes, né? Na evolução do mundo, nas conquistas sociais, né? Sempre lutaram muito, né? E sempre tiveram mais dificuldades a serem reconhecidas do que os homens. Mas a gente pode ver que agora, nesse século, as mulheres estiveram bem representadas, né? Em várias partes, como a ciência e tudo, o crescimento, então, da mulher, eu diria que é bem maior, né, no lado ocidental do que no lado oriental. Então, né, a maçonaria se preocupa com essa evolução. Pensando, né, irmão Zambuja, tivemos uma brasileira que há poucos dias vimos aí uma médica que descobriu uma pesquisa dela, uma medicação que está fazendo com que o paraplégico levante de uma cadeira e passe a andar, passe a conversar. Uma mulher, uma médica. Então, assim, o homem maçom tem que proteger, é um dever dele proteger a mulher e também a ciência, e valorizar isso que essa médica, não lembro o nome dela agora, mas está na mídia, descobriu. Quer dizer, uma medicação que ela vai servir para o mundo todo. Então, a importância, e o maçom tem que proteger essa mulher, as mulheres que também estão aí, como essa mulher, trabalhando, estudando e ajudando a trazer a evolução, porque o princípio da maçonaria é a evolução, ela é evolutiva, ela não é estacionária. Não é? E se essa evolução, se essa descoberta, se essa ciência, se tudo que é feito, ela traz um benefício, um bem, está dentro do escopo da maçonaria defender e proteger. Não é isso, irmão? Muito bem. Até nesses assuntos que nós estamos agora discutindo, é muito polêmico a questão, por exemplo, de raças, né? Dentro do sistema maçônico, nós, então, não consideramos essa questão. A raça, para nós, não importa. Nós somos todos irmãos. Esses preconceitos que extrapolam a parte exterior da maçonaria não fazem parte do nosso sistema, né? Nós não praticamos, em hipótese alguma, a defesa de preconceitos de raça. E aí estendemos para religiões, né? Nós não temos nenhuma relação com qualquer religião. Um membro, cada um, a seu modo, pratica, exerce a sua religião. Mas nós, enquanto organização, nós não temos religião. Isso é pacífico, né? Isso é uma coisa, de certa forma, indiscutível dentro do sistema maçônico, né? E aí a gente leva para a questão de nacionalidade, né? Não importa qual a nação, né? Vejam vocês assim
que não importa ser judeu, não importa ser árabe, muçulmano, né, seja lá qual for, né, ou croata, russo, chinês, indiano, todos são iguais, irmãos e praticam o sistema maçônico de igual forma, sem qualquer distinção. Isso, de certa forma, é um dogma maçônico, não ter preconceito algum, né, doutor Ivo? Muito interessante, porque há poucos dias eu vi uma entrevista de um agente de polícia, especificamente em Israel. Quando se pensa em Israel, pensa-se que lá só tem judeus. Não, é uma comunidade formada por várias raças, tem árabes, tem cristãos, né? E ali tinha um policial que era árabe, e ele praticava a religião, ele era muçulmano, mas entendam isso, ele era um cidadão israelense, então ele estava debaixo da lei do Estado de Israel. Na maçonaria é a mesma coisa, nós temos aqui judeus, árabes, né, de todas as religiões, né, porque somos todos irmãos, então nós não... É tão importante isso, né, que trazendo assim para a própria Constituição do Estado brasileiro diz isso, que é proibido fazer distinção de raça, credo, né? Então, mas a maçonaria, que é anterior, muito anterior à Constituição do Brasil, já traz isso nos seus princípios, né? Eu não posso fazer distinção, porque somos todos irmãos. Se somos todos irmãos, não importa a cor da pele, o que eu professo, né? Não importa a minha crença, a minha raça, isso não tem relevância nenhuma para a maçonaria. Irmãos, né? Não é irmão. E eu acho assim, a mentalidade da maçonaria contra as religiões é de bastante evolução, porque assim, ó, o maçom, ele é por si só uma pessoa estudiosa, então não pode haver preconceitos em saber a religião, né, como é feita a religião, por exemplo, africana, vamos dizer assim, né, que foi trazida aqui para o Brasil e que juntou depois a parte espírita e outras coisas mais. Então tem muitos maçons que eles são curiosos em estudar esse lado, vamos dizer assim, mágico, né, da religião. Então ele vai a fundo, ele estuda, mas isso não quer dizer que a pessoa siga aquela religião. Ele é um estudioso, é uma pessoa que vai ver aquilo ali, vai comprovar, tipo assim, cientificamente, né, mais isento e não do lado religioso, de crer acima de tudo. Essa seria, eu acho que a diferença do maçom e das outras pessoas, né? Muito bem. O Dr. Azambuja refere a vários tipos de religiões e que, de alguma maneira ou de outra, o sistema maçônico aproveita alguns pontos, mas não exerce. E nesse aspecto, nós poderíamos dizer que há dentro da maçonaria um certo conceito esotérico de fazer as nossas ações maçônicas, né? Esotérico com X e esotérico com S, né? Tem uma diferença importante entre um e outro, mas esse assunto nós vamos tratar em outra ocasião. Enquanto isso, nós continuamos aqui na referência do Dr. Azambuja, o que nós falamos no princípio, né, que são as diferenças de convicções, que é o que o Dr. Azambuja acabou de falar, convicções.
não importa a sua convicção, então, é que o conduza para uma religião ou não, né? Ou não o conduza, a sua convicção é livre, né? E aí nós podemos fazer um elo com a liberdade de expressão do pensamento, né? Que vem com evidência dos nossos convicções, né? Dos nossos estudos, né? Como bem diz, são em tese todos estudiosos, né? Que aprofundam o conhecimento teórico, o conhecimento técnico, o conhecimento científico, né? E buscam, na verdade, né? No fim, buscam fazer o mundo melhor. Não sei se é isso que nós poderíamos referir, doutor Ivo. Até porque a convicção, ela é formatada através das experiências de cada um de nós. E nós viemos de várias vertentes, né? Cada irmão veio de uma vertente diferente, né? Então, essas convicções elas são formatadas, elaboradas no curso dessas vivências de cada um dos irmãos, né? Então, como tolher isso? Não é possível tolher, né? É a mesma coisa que queremos entrar dentro da mente de cada um e impor ali certos limites. Você pode pensar dentro dessa caixa, mas o maçom é livre. E ele precisa pensar fora da caixa, porque se ele não pensar fora da caixa, ele não consegue evoluir. Então, ele precisa ter liberdade de convicção e, por via de consequência, liberdade de expressão. A liberdade de expressão não é, por consequência, digamos assim, algo que eu possa largar mundo afora sem limites e sem respeitos, né? Sem respeito. Eu preciso ter a humildade e a decência de conduzir a minha liberdade de expressão de maneira que ela não prejudique ninguém, mas que ela sirva para contrapor e ajudar alguém ou a mim mesmo a crescer nessa linha. Muito bem, doutor Ivo, doutora Zambuja. Estamos próximo de finalizar nosso primeiro bloco. No próximo bloco, então, nós continuaremos nossas observações e o debate aí, tentando esclarecer né, os nossos telespectadores sobre mitos, mistérios e verdades. Não saia daí e aguardamos o retorno. Aposte você também na nossa cidade. Montenegro, terra de grandes oportunidades. Uma iniciativa TV Mon.
Você já parou para pensar no que realmente é a beleza? Eu sei, às vezes ela é tão presente que não precisamos buscar muito para encontrá-la. Porém, com uma rotina tão corrida, nem sempre conseguimos captar o belo à nossa volta. É por isso que eu te convido a prestar atenção em cada detalhe do cenário da sua vida. No horizonte delineado pelas curvas das montanhas, no sorriso das pessoas que você ama, no aroma suave das flores. Aos poucos, você começa a reparar em cada canto ao seu redor e quando menos espera, percebe que é capaz de enxergar beleza em todos os lugares. Principalmente a beleza que está dentro de você, porque é ela que constrói a melhor parte da sua história. Garden Rose Club, BR Incorporadora. TV Mon, uma televisão para todos os gostos e idades. Programas especiais e notícias de Montenegro para atualizar o seu dia. Um novo conceito de telejornalismo. Debates e repercussão dos principais fatos. As melhores animações e programas voltados para o público infantil estão na faixa criança. Puro reality com grandes youtubers. Agora também na TV, faixa Teen, receitas, saúde, comportamento, programas de qualidade para um público exigente, faixa Mulher, muita ação e diversão na dose certa, com grandes sucessos do cinema e as melhores séries policiais da televisão. E ainda, uma equipe que vai investigar os grandes feitos do passado, trazendo uma nova abordagem para os fatos. Eles também estarão na faixa Formen. Programação para toda a família está aqui na TV Mon. Aqui você se vê na TV. Beleza, estamos de volta aqui, senhoras e senhores telespectadores, para continuar nosso enriquecedor debate sobre mitos, mistérios e verdades. Nós não concluímos o assunto, evidentemente, né, que o assunto convicções, principalmente, que nos criam alguns problemas, vamos dizer, né? Nós falamos da parte ideal, né? Do mundo ideal e do mundo que preconiza a instituição, e não do real. Falamos muito en passant da realidade do mundo que hoje está em guerra, né? Entre aspas, né? Mas me parece que a humanidade vem evoluindo de uma maneira cíclica entre conflitos muito fortes. No século passado, nós tivemos dois conflitos muito importantes, né? Que se chamam historicamente a Primeira e Segunda Guerra. A Primeira Guerra já faz mais de século, né? Mais de 100 anos. A Segunda ainda não completamos um século de distância histórica. E pelo andamento da situação, nós com certeza estamos numa terceira guerra, né?
Terceira Guerra Mundial, que acredito nenhum de nós, nem os próprios contendores desejariam estar, mas estão por suas convicções, né? Infelizmente, nós humanos padecemos de um problema, não diria problema, de um item do nosso DNA que é a vaidade, né? E as nossas convicções nos fazem vaidosos e geram muitos conflitos, e estamos diante, né, de um conflito mundial, né, por causa das convicções, né, talvez até evoluindo um pouco das crenças, mais um pouco das nacionalidades, né, mas difícil de resolver, né? Aí, conversando antes de iniciar no intervalo com o Dr. Ivo, nós pensamos o seguinte: qual seria a nossa condição, qual seria a nossa possibilidade de participar desses conflitos, né, para que o mundo ficasse melhor, né? Qual o papel, né, irmão? Qual o papel? Qual é o nosso papel? Na participação desses conflitos para melhorar a humanidade, melhorar o mundo, neutralizar conflitos. Qual seria o nosso papel para neutralizar conflitos, diminuir as nossas asperezas, nossas arestas por convicções nem sempre verdadeiras, nem sempre as mais corretas, né? Uma coisa que a gente pensa e coloca no ar aí para que os telespectadores, as telespectadoras possam pensar e ver o que pode ser feito. Nós, enquanto integrantes do sistema maçônico, a gente discute bastante isso, como o membro da maçonaria pode intervir nas instituições sociais, políticas, para melhorar o mundo, né? Não é isso, doutor? Na verdade, cada um de nós tem o seu papel, e ele pode parecer, dentro do contexto, pequeno, mas se cada um de nós falarmos, vou falar com o meu vereador, ele é minha voz no cenário político, vou falar com o deputado em quem eu votei, porque ele também é minha voz nesse cenário, nesse contexto sociopolítico, vou falar com o meu senador, porque ele também é eco da minha voz, mas eu não posso me manter calado. Eu não tenho o direito de me manter calado no meu conforto, e enquanto isso o mundo pega fogo e eu fico circunscrito a uma situação teórica. Eu preciso que esses princípios eles tenham efeitos práticos, que eles sejam efetivos, que eles ganhem vida de alguma forma. Então, eu tenho que fazer alguma coisa. Cada um de nós tem que buscar um caminho para fazer alguma coisa. É a mesma coisa da lenda do beija-flor, que começou a apagar um incêndio, né? Atravessava, ia lá na lagoa, pegava uma gotinha de água e os outros, e a bicharada tudo lá embaixo, numa boa. E ali voltava e alguém pergunta: você acha que você vai apagar o incêndio da floresta? Eu não sei se eu vou apagar o incêndio da floresta. Eu não sei mas o que eu não posso é ficar parado no conforto do meu dia a dia, mantendo minha rotina.
eu não posso ficar, eu vou fazer um pouquinho. E esse pouquinho, o outro irmão faz coloca mais um tijolo, o outro irmão coloca argamassa, e a gente pode sim construir um caminho, uma solução. Mas o que nós não podemos é ficarmos parados, inertes, de braços cruzados. Isso não é comigo. Não chegou aqui ainda. Então eu estou bem. Mas se chegar aqui e eu não tiver para onde sair, e eu disse, puxa, mas eu não fiz nada. Ou duas situações. Ou fui um preguiçoso, ou um covarde. E eu sei que nenhum maçom não se enquadra nem desses conceitos aí. Longe disso. Então, cada um de nós tem que fazer a sua parte. Isso é um desafio lançado pelo irmão França. Cada um de nós tem que fazer a sua parte. Que ela seja pequenina, mas eu start, é um pouquinho. Né? Devagar se vai longe. Não é isso, irmãos? E eu diria também assim, os tempos de crise são os tempos onde a humanidade mais evoluiu. Até na ciência, na medicina, após a Primeira Guerra Mundial, por exemplo, a penicilina e vários outros remédios, né, que hoje são usados em larga escala, também houve uma evolução muito grande após esses, eu diria assim, né, essas agressões que houve, né, essas mudanças. Então, o sistema de migração também, o ser humano, né, se vendo encurralado em alguns lugares, eles partem para procurar melhores áreas, né, em outros lugares, digamos assim. Então, há uma dispersão, uma fuga, uma ida e vinda do ser humano pelo mundo, né, que hoje, né, dá muito bem para ser percebido, porque hoje a ciência tem os meios de comunicação muito evoluídos, então a gente vê, né, e aqui mesmo na América do Sul, né, a gente pode observar os países, né, que estão recebendo mais gente, os que estão fugindo, né, de certas situações de guerra e tal. Então é triste, mas ao mesmo tempo faz parte da luta do ser humano, da evolução do ser humano, né? Então eu acho que a gente deve aproveitar aqui no Brasil para reciclar certas coisas que estão mal. E quem sabe o povo, porque quem vai fazer alguma coisa é nós, quem vai combater o sistema é o povo. Então eu acho que está perto de se quebrar vários paradigmas que entravam a nossa evolução a partir desses problemas. E quanto mais a gente vai se sentir encurralado, vai chegar um ponto que isso tudo vai ter que ser acertado. Muito bem. Tanto as explanações, sábias explanações aqui do Dr. Lívio e do Dr. Azambuja, nos remetem então ao pensamento, né? A parábola do irmão Ivo é de uma sabedoria fantástica, né? Nós precisamos rever nossas convicções, né? Nós precisamos repensar as convicções, que elas não sejam fruto, que elas não sejam causas de conflitos, né? Que elas sejam caminhos para a evolução, a melhoria da vida da humanidade, do ser humano, né? Isso é de uma importância capital para o sistema maçônico, né? A gente sabe que também para os sistemas, para as nações políticas, né, as nacionalidades. Aliás, até esse propósito, agora lembrei, o grande poeta John Lennon, né, narrava, né, que imagine vocês não ter países, imagine vocês não ter inferno nem céu, imagine vocês não ter religião. E
uma sabedoria fantástica. E isso são ideias, praticamente convicções, que vão nos conduzir a um mundo melhor, com certeza. E eu lembrei dessa poesia do John Lennon, Imagine. Eu assisti outro dia e quem quiser é só entrar no YouTube e vai encontrar uma cantora de Israel e uma cantora do Irã cantando Imagine, né? As duas cantando essa música e falando, né? Quer dizer, a poesia fala, né, por si só, né? É mágico isto, né? Mas não atinge a todos, infelizmente, né? Mas, como disse o John Lennon, imagine você, né? E eu não sou o único, existem muitos outros pensando assim. E isso é uma ideia, assim como a parábola do Dr. Livro, está subjacente a esse dispositivo legal, maçônico, né, de indistinção de crença, nacionalidades, raças e convicções. Então, pense você também em alguma coisa para que o mundo possa ficar melhor. Não é isso, doutor Ivo? Na verdade, a realidade começa no pensamento, né? O mundo todo começa no pensamento, né? A realidade material começa no pensamento. Então, se nós começarmos a mudar nosso formato de pensamento e construirmos outro mundo, outra realidade, nós vamos construir, né? Passo ali, costumo contar isto com porque isto aconteceu um episódio dentro da minha família. O meu filho é engenheiro, arquiteto, e passamos, tempos atrás, ele estava saindo da faculdade, e passamos por um terreno, e ele olhava aquele terreno, e ele dizia, olha que prédio bonito que vai dar ali. E eu só enxergava um terreno cheio de mato, um terreno cheio de curvas e pedras. Eu enxergava um terreno feio, ruim. Eu gostaria de ver um terreno planinho, bonito, limpinho. Aquele terreno era todo irregular e tal. E ele enxergava diferente de mim, convicção, né? Anos depois, ele se formou e veio trabalhar numa empresa e noutra, e justamente naquele lugar, naquele terreno que era feio, ele fez um projeto belíssimo, ali um projeto lá de 8.000 metros quadrados, um belo projeto, e aquilo que ele pensou, que ele construiu lá atrás, se materializou. Então, beleza. É possível mudar a realidade, basta mudarmos aqui. É possível, sim. Trouxe essa experiência pessoal porque eu vivenciei isso e olhava e dizia para ele bem assim, mas isso é impossível, isso aqui é uma pirambeira, rapaz, olha só, quem é que vai construir aqui? Quem é que vai querer construir aqui? Uma lavoura abandonada? Uma coisa assim, era feio de ver, feio. Ele tinha até fotos há pouco tempo lá, eu olhava, olha aqui, que tu não acreditava, pai, olha só, né? Depois na hora lá, né? Então, eu achava impossível alguém querer comprar e fazer um prédio, uma construção belíssima. Então, assim, aquilo que para alguns de nós pode parecer impossível, como para mim parecia o prédio, para outros, olha e vê uma grande oportunidade de realizar algo bom, bonito, proveitoso, que traga benefícios para um grande número de pessoas, de seres humanos, de famílias, de gente, de progresso, uma coisa pulsante e viva. É isso que o maçom ele é pulsante. Cada um de nós, embora às vezes olha para os nossos irmãos assim circunspectos,
aqueles olhos fechados, né? Mas dentro de cada um de nós, as coisas pulsam, elas estão pulsantes e tentando sair para fora. Só que nós temos parcimônia para largar isso. É verdade. Irmão? É verdade. É verdade. Nessa mesma ideia, eu diria assim, ó, uma esperança para o brasileiro é que nós somos um país muito rico. Eu, na minha juventude, eu fui para o Centro-Oeste. Me formei em veterinária na Universidade Federal de Pelotas e eu tinha uma vontade muito grande de conhecer novos lugares, assim. E aí eu fui lá numa época que recém os gaúchos estavam desenvolvendo o Centro-Oeste, então tinha muita estrada aqui com barro, onde não passava carro. Hoje, se tu for no Centro-Oeste, é os Estados Unidos, ou melhor até que os Estados Unidos. Então nós temos bolsões de riqueza do agronegócio, e todo mundo se dando bem, porque nesses lugares, vamos dizer assim, a pessoa retrógrada acha assim, não, mas aí é só rico. Não, aonde o rico ganha dinheiro, o pobre muda de vida, ele enriquece, né? Também. Tudo aonde gira dinheiro, aonde gira progresso, aonde gira também escolas, várias universidades. Eu fui lá em Sorriso, que era uma ruazinha assim, aonde passava o ônibus, no Mato Grosso. Hoje tem 3 faculdades, tem hospital a nível de Estados Unidos. Por quê? Porque lá tem dinheiro, soja, o milho, tudo. Então o Brasil é muito rico e nós temos a oportunidade de viver uma vida muito boa aqui em pouco tempo. Era só mudar no pensamento, né? Esse estado de coisas que o sistema nos obriga, né? O irmão Zambuja disse, eu visitei uma cidade lá no Mato Grosso, que eu que me senti pobre, porque eu era o único que andava de a pé. Eu era o único caminhando pela cidade que andava de a pé. Eu disse, putz, mas eu sou pobre aqui, porque o empregado lá do meu amigo, ele andava com uma moto, o outro, não sei, a empregada dele, eu tenho um amigo lá no interior do Mato Grosso, a empregada dele ia no supermercado com uma motinha, e eu pela cidade de a pé. Não via ninguém de a pé. Disse, bom, pobre que sou eu. Mas então, doutor Ivo, doutora Zambuja, queremos agradecer a audiência, né, que muito nos honrou aqui com esse belo programa. Antes de encerrar, queria dizer que o doutor Ivo vai ser o nosso próximo presidente de loja. Ainda na quarta-feira teremos uma cerimônia para que ele assuma a direção, a presidência da loja que nós pertencemos, a loja maçônica. E muito obrigado. A palavra. Um fraterno abraço a todos, né? E em breve nos encontraremos para mais um bate-papo, digamos assim. Muito obrigado a todos. Até breve. E continue sonhando. E acredite no seu sonho. E realize. Até. Até.